Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre amortização de empréstimos. Como que um valor emprestado ele vai ser devolvido e como vai ser a capitalização dos juros. Especificamente, nesse vídeo, nós vamos tratar do sistema de amortização americano, que tem como sigla SAA. Antes de falar sobre ele, vamos tratar um pouco sobre o conceito de amortização. A amortização é a redução do valor de uma dívida por meio de pagamentos parciais. É o processo que ocorre, por exemplo, quando um devedor paga as parcelas de um financiamento que pediu a um banco. A cada mês, o saldo devedor ficará menor, ou seja, ele será amortizado. Então, o que nós vamos ter que prestar atenção aqui? Como que vai ser feito o pagamento dos juros e como vai ser feita a devolução do valor emprestado? Basicamente, são esses dois fatores que a gente vai ter que prestar atenção. Dito isso, vamos falar agora sobre a amortização americana. O sistema americano de amortização é um tipo de quitação de empréstimo que favorece aqueles que desejam pagar o valor principal através de uma única parcela no final do prazo de carência estipulado. Porém, os juros eles devem ser pagos periodicamente, ou dependendo do contrato, os juros são capitalizados e pagos junto ao valor principal. Então, como que é pago os juros? Os juros eles podem ser pagos periodicamente, ou seja, durante a carência, que é o prazo que tem para pagar o empréstimo, ou lá no final, junto com o valor principal. E como que é o valor emprestado, o valor principal, ele é pago? Ele é devolvido a lá, através de uma única parcela no final do prazo de carência estipulado. Como dito anteriormente, esse prazo de carência é o prazo que tem para pagar o empréstimo. Então, se foi lá o empréstimo durante 6 meses. Então, o período de carência é esses 6 meses. Dito isso, vamos falar agora sobre as características do sistema de amortização americano. No sistema de amortização americano, os juros eles incidem sobre o valor original da dívida, ou seja, são juros simples. O devedor ele pode quitar sua dívida quando ele quiser. O pagamento de juros ele pode, em tese, ser perpétuo mesmo quando já se pagou o equivalente à dívida em si. Logo, exige maior controle do fluxo de caixa para saldar a dívida. Também o sistema de amortização americano, ele permite o pagamento parcial da dívida, reduzindo o valor dos juros proporcionalmente. E também ele é indicado quando está previsto o recebimento de uma quantia futura suficiente para quitar a dívida, ou seja, devemos deixar algum bem como garantia do pagamento do empréstimo. Caso o pagamento ele seja efetuado, o bem deixado como garantia passa a ser propriedade do credor e dependente se o valor do bem for maior que a dívida a ser paga. Um exemplo disso é a hipoteca. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre como calcular os juros bancários no sistema de amortização americano. Bom, então o cálculo de juros bancários no sistema de amortização americano, então eles são calculados somente sobre o valor devido. E, portanto, esse cálculo ele é considerado o cálculo do juros simples. Então, toda vez que nós devemos algum valor, o cálculo no sistema de amortização americano será pelo juros simples. Então, há duas maneiras de se calcular os juros bancários, pelo juros simples e pelos juros compostos. Então, desse modo, seja em uma aplicação ou em uma dívida que não está sendo amortizada e nem paga os juros, o cálculo usado é o dos juros compostos. Então, se você tem uma dívida ou alguma aplicação em que não está sendo amortizada e nem se paga juros, aí se calcula pelos juros compostos. Do contrário, é calculado pelo juros simples. Então, juros compostos no sistema de amortização americano. Então, para calcular os juros compostos, a gente vai utilizar essa seguinte expressão, que é o montante, ele vai ser igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, aqui, né, onde o Mzinho da expressão é o montante, o seu capital, I, a taxa, e o T, tempo. Agora aqui, o juros simples no sistema de amortização americano. Então, já a fórmula do juros simples que é usada no sistema, né, SAA, é dada, portanto, por essa expressão,
que é os juros, vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, onde aqui o J é os juros, C é o capital, I a taxa, T o tempo. Então, dessa maneira, para cada situação é usada alguma dessas fórmulas para calcular os juros bancários, sendo que aqui, para calcular os juros no sistema de amortização americano é usada a fórmula de cálculo dos juros simples. Agora aqui um exemplo desses cálculos. Então, no sistema de amortização americano é muito simples saber o saldo devedor. Afinal, como os juros serão pagos mensalmente, ele não irá se alterar, a não ser que os juros sejam calculados e pagos junto com o saldo devedor ao final do contrato. Então, para exemplificar isso, vamos imaginar um empréstimo no valor de R$10.000, cuja taxa de juros será de 2% ao mês. Esse empréstimo deverá ser quitado no 5º mês, sendo que o valor dos juros serão pagos mensalmente. Então, aqui nós exemplificamos esse exemplo, que nós temos os 5 meses, o saldo devedor é no valor de R$10.000, que serão pagos no 5º mês. Então, aqui, primeiro, né, nós temos um empréstimo de R$10.000, por isso que aqui, quando no mês 0, a gente tem um empréstimo de R$10.000, então nós temos R$10.000, nenhuma amortização, como a gente acabou de pegar o empréstimo, nenhum juros, nenhuma prestação. A partir do primeiro mês desse empréstimo, nós vamos continuar devendo R$10.000, nenhuma amortização. Nós temos 2% ao mês, 2% de R$10.000. Então, nós temos um juros de R$200 por mês. E aqui a nossa prestação será de R$200. No segundo mês, nós também temos um saldo devedor de R$10.000, nenhuma amortização, juros de R$200 também no segundo mês e a nossa prestação de R$200. Terceiro mês, saldo devedor de R$10.000, nenhuma amortização, juros também de R$200, porque é 2% de 10.000 ao mês. Então, até o 5º mês, nós temos R$200 por mês. Na nossa prestação aqui também de R$200. No 4º mês, nós temos saldo devedor de R$10.000, valor da dívida, amortização nenhuma, juros de R$200, prestação de R$200. A partir do 5º mês, nós não temos nenhum saldo devedor, porque a amortização será de R$10.000, que é o valor do empréstimo. E também, como é 2% ao mês, né, do valor ao mês, então no 5º mês, R$200 também de juros. A nossa prestação vai ficar de R$10.200, porque a prestação ela é dada pela amortização mais os juros. Nossa amortização aqui é o nosso empréstimo de R$10.000, mais os juros nesse mês, que foi no 5º mês. Então, a nossa prestação no 5º mês será de R$10.200. Então, aqui nós temos um total da amortização, né, de R$10.000, que é o valor do nosso empréstimo. Os juros somados aqui, né, nesses 5 meses, será de R$1.000. Então, nós temos uma prestação total no final desse empréstimo que a gente tem que pagar no 5º mês de R$11.000, que é nosso empréstimo de R$10.000, mais os juros nesse período. Então, nós temos uma prestação de R$11.000 no final. Então, de acordo com esse exemplo, né, os juros eles serão pagos mensalmente, sendo que no 5º mês, juntamente com o valor dos juros, também foi pago o valor total da dívida, aqui, que foi amortizada. No final, nós temos aqui os R$11.000. Bom, levando em consideração toda a teoria anteriormente apresentada sobre o que era o sistema de amortização americano e quais as suas características, agora a gente vai estar realizando 2 exercícios para entender esse conteúdo de forma mais clara e precisa. Então, vamos começar. Pelo primeiro exercício, o que ele disse pra gente? Ele disse que um empréstimo de R$50.000 será pago através do sistema americano no prazo de 10 meses a juros mensais de 3% ao mês. Bom, pra gente começar, vamos lembrar aqui
De acordo com o modelo de amortização americana, a quitação do empréstimo ocorrerá no último mês. Então, a pessoa nos meses anteriores irá pagar somente o valor dos juros. Bom, se a gente olhar aqui essa planilha, que ela serve para a gente estar visualizando isso de forma mais fácil, certo? A amortização, ela só vai estar acontecendo realmente no último mês. Se no primeiro mês, que é esse mês onde a amortização, o juro e a prestação é igual a nenhum, zero, porque vai ser nesse mês justamente que a gente vai estar fazendo esse empréstimo, no último mês, que é o mês 10, vai ser o mês em que a gente vai estar quitando essa dívida, que vai estar fazendo a amortização, que é de 50 mil, certo? Se a gente olhar os meses anteriores, nesses meses anteriores a gente só vai estar pagando juros, que é 3% ao mês. 3% de 50 mil é exatamente R$ 1.500, que vão ser esses valores que nós vamos estar pagando nesses meses anteriores, certo? Agora, o que é a prestação? A prestação, ela é a amortização mais os juros. Então, se a gente pensar aqui, ó, no primeiro mês, perceba primeiramente que o saldo devedor, ele continua 50 mil até o mês 9, porque a gente ainda vai estar continuando devendo esses 50 mil. A gente só vai quitar ele por completo no último mês, que é o mês 10. Voltando, a prestação, ela é a amortização mais os juros. Nesse caso, nesse primeiro mês, a gente não amortizou nada, tá? Então, a gente só vai ter os juros. Então, o valor da prestação mensal deste mês, nesse caso, é 1.500. E assim vai seguir até o último mês. No caso, antes da amortização final, que é o mês 9. Então, se você observar aqui, até o mês 9, a nossa prestação, que é no caso a amortização mais os juros, vai ser igual a 1.500, porque esse é o valor dos juros, certo? Então, se a gente está pensando aqui, qual que vai ser o valor total que a gente vai pagar lá no final? Bom, é só a gente somar a amortização mais todos os juros que nós fomos pagando nos meses anteriores. Ou seja, a amortização aqui é 50 mil, mas os 15 mil reais, que é a soma de todos os juros que nós pagamos anteriormente. Isso dá um total de 65 mil reais. Bom, uma observação muito importante da gente estar fazendo agora é de que, no começo eu emprestei 50 mil reais. Por que eu estou pagando 65 mil reais agora? Bom, vamos pensar aqui, eu coloquei uma observação sobre isso. A desvantagem principal é que o pagamento de juros pode durar mais de 100% da dívida na soma dos juros simples, o que significa que você pode pagar mais do que o valor da dívida em si ao continuar pagando os juros. Ou seja, no começo nós emprestamos 50 mil reais, só que no final, com todos os juros que nós estamos pagando dos meses anteriores, mais a nossa amortização no último mês do pagamento dessa dívida, a gente vai acabar aí pagando 65 mil reais, certo? Bom, continuando agora com o segundo exercício sobre o sistema de amortização americano. Vamos dar uma olhadinha nesse segundo exercício. Ele diz assim pra gente: determina o valor total dos juros pagos pelo empréstimo referente a 25.250, pagos pelo sistema americano durante 5 meses a uma taxa de 2,5% ao mês. Bom, então vamos lá, vamos começar. Primeiro, vamos raciocinar aqui que 2,5% de 25.250 é igual a R$ 631,25, certo? Então, vamos começar aqui, ó, com a nossa planilha de novo, para a gente estar conseguindo visualizar isso de forma mais fácil, tá? Aí aqui a gente começa com o saldo devedor no primeiro mês. O que acontece no primeiro mês? É o mês em que eu estou obtendo essa dívida, estou obtendo esse empréstimo e estou emprestando lá os meus 25.250. Qual que é a amortização nesse mês? Nenhuma. Por quê? Porque no sistema de amortização americano, a nossa amortização só acontece lá no último mês, certo? Qual que é os juros desse primeiro mês? Também nenhum. E qual que é a prestação? Nenhum. Agora no segundo mês, o saldo devedor continua o mesmo, tá? Que é 25.250, certinho. A amortização não vai acontecer nesse mês, nem nos próximos, porque a gente sabe que a amortização só acontece no último mês, certo? Que é a quitação da dívida. E qual que é os juros desse primeiro mês? É o 2% de 25.250, certo? Que é de R$ 631,25. E qual que é a prestação? Lembrando o que é a prestação? É a amortização mais os juros. Nesse caso, a gente não tem amortização, então só vai ficar os juros, que é R$ 631,25, certo? Isso vai se repetir até o quarto mês. Igualzinho, sem problema nenhum.
Aí quando chega lá no 5º mês, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer essa quitação dessa dívida, já que a gente está falando de um sistema de amortização americano. Então, tudo bem, chega lá no 5º mês, a gente vai estar realizando a quitação dessa dívida, que é R$ 25.250, mais os juros, tá? É muito importante a gente entender que no último mês a gente não vai estar só realizando a amortização, que é pagando o valor total dessa dívida. A gente também tem que pagar os juros referente àquele mês. Então, qual que vai ser a prestação desse mês? Lembrando que a prestação é a amortização mais os juros. A prestação desse mês vai ser os R$ 25.250 mais os R$ 631,25, que vai dar R$ 25.881,25, certo? Esse é o valor da prestação desse mês. Bom, e lá no final, o que acontece? Lá no final a gente vai estar somando toda a nossa amortização, né, que é referente ao empréstimo que nós realizamos, que é 25.250, mas a soma de todos os juros que nós pagamos anteriormente, nos meses anteriores ao 5º mês. Aí, no caso, com essa soma, a gente vai conseguir R$ 3.156,25. E se a gente somar esses dois valores, que é o valor da amortização mais o total de juros que nós pagamos, a gente vai conseguir o valor de R$ 28.406,25, certo? Esse valor aqui. Bom, aí no exercício ele pergunta pra gente qual que é o valor total dos juros pagos referente a esse empréstimo. Bom, se lá no começo a gente emprestou R$ 25.250 e agora a gente está pagando R$ 28.406,25, a gente realiza a diferença entre esses dois valores para ver o quanto que a gente está pagando a mais. No caso, seriam nossos juros. E esses juros é de R$ 3.156,25. Bom, é isso. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigada pela sua atenção.